Vai haver milagres, vai haver milagres. Em nome de Jesus, tudo já contribui para acontecer milagres. Vai haver milagres, vai haver milagres. Recebe, irmão, com fé, Deus já está de pé para realizar milagres. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui nesta noite com os amados irmãos. E nesta oportunidade sou grato também ao pastor da igreja, pastor Ailton José Alves, pela confiança que ele tem me concedido de estar mais uma vez aqui com os irmãos cultuando e também com a oportunidade de compartilhar algumas verdades da parte de Deus. Eu queria estar melhor para tentar louvar o Senhor, pois ontem forcei muito minha garganta orando para Jesus batizar. Quase que ele me desbatizava de tanto que eu forcei. Mas graças a Deus Jesus batizou vários jovens com o Espírito Santo ali. E este hino que eu estava quase nesse instante cantando foi uma letra que o Senhor me concedeu certo dia atrás, quando estava passando um momento de dificuldade muito grande, e fui orar e só veio essa letra no meu coração: que Deus ainda é Deus de fazer milagres. Amém? Deixa eu ver se eu canto pelo menos um refrãozinho aqui para os irmãos meditar. Não pense que tudo está perdido só porque deu errado, e não desista de lutar por se sentir cansado. Não digas que chegaste ao fim, não digas que paraste aí, e não se esqueça que o Senhor, Ele está do teu lado. Não digas que não existe jeito para esta tua causa, e não te sintas desarmado diante da batalha. Se alguém já te desenganou, ou mesmo te abandonou, te lembras que é do Senhor a última palavra. Vai haver milagres, vai haver milagres. Em nome de Jesus, tudo já contribui para acontecer milagres. Vai haver milagres, vai haver milagres. Recebe, irmão, com fé, Deus já está de pé para realizar milagres. Foi Ele quem curou 10 leprosos, foi Ele quem ressuscitou mortos, foi Ele que ao cego de nascença com saliva e com terra mudou sua sorte, foi Ele quem acalmou o mar, foi Ele que o vento fez cessar diante do impossível. Deus chega com o incrível para te abençoar. Vai ter milagre lá na tua casa, vai ter milagre lá no teu trabalho, vai ter milagre lá na faculdade, pois o Senhor, Ele está do teu lado. Vai ter milagre diante do juiz, vai ter milagre ainda hoje aqui, vai ter milagre só para os que crerem, e quem não crê vai ter que assistir. Já tem milagre, meu irmão, já tem milagres, já tem milagre acontecendo aqui, já tem milagre, meu irmão, já tem milagres. O nosso Deus já começou a agir, já tem milagre, meu irmão, já tem milagre. E o teu milagre recebe agora aí. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia
No livro de Êxodo, dá vontade de ficar cantando o dia todinho, irmãos. Teve um irmão que uma vez disse a mim assim: se o senhor fosse viver de cantar, sua esposa ia morrer de fome. Mas eu não canto para ganhar dinheiro, eu canto para adorar a Deus. Êxodo capítulo 33, versículo de número 15. Êxodo 33 e 15. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Diga comigo: então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, me veio ao coração para compartilhar esta noite de uma singela palavra, subordinando o meu seguinte tema: as consequências da ausência de Deus. As consequências da ausência de Deus. Observe comigo que esse texto está relacionado diretamente a uma das piores promessas que Deus já fez. Porque Deus faz promessas gloriosas, mas esta aqui, Deus prometeu a Moisés que não estaria mais com o povo. É por isso que eu estou dizendo pior, porque não existe nada pior na vida do que experimentar a ausência de Deus. E por conta da dureza do coração do povo, o povo havia se rebelado, endurecido o coração contra Deus. E Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel naquilo que diz, mas Deus não pode coexistir com o mal. Deus não pode coexistir com aqueles que querem viver uma vida de pecado. E o povo de Israel, nesse contexto, não havia se arrependido de seus pecados, queriam andar com o Senhor, queriam desfrutar das bênçãos do Senhor, mas não queria abandonar as coisas que Deus havia exigido que fosse abandonada. E diz a palavra de Deus no capítulo 33, versículo de número 1, que o Senhor prometeu a Moisés não negar nem descumprir a promessa que havia feito a Abraão, mas enviar um substituto para que conduzisse o povo à terra da promessa. E Deus disse a Moisés que estaria enviando um anjo para lhe substituir. E diz a palavra de Deus que o Senhor garantiu por promessa, dizendo: o que eu prometi, a terra que eu prometi, será dada ao povo. Os inimigos de Israel serão esmiuçados, serão vencidos. Todas as classes dos Zeus serão destruídos. Mas eu não irei com o povo, porque este povo é um povo de dura cerviz. É um povo que não se inclina diante da minha vontade. É um povo que não aceita as minhas diretrizes. E por conta de sua dureza, ou da dureza de seus corações, é que eu não vou com ele, porque eu sei que não vai dar certo a minha presença com o povo de dura cerviz. Eu não vou poder andar com esta gente, mas eu vou enviar um anjo. E Moisés ficou detido naquele lugar, orando, intercedendo a Deus, até que chegou o momento que Deus disse assim: tu achaste graça aos meus olhos. E Moisés disse ao Senhor: se eu achei graça aos teus olhos, então me faz saber quem é que tu irás enviar conosco, já que tu tens dito que eu achei graça aos teus olhos. Aí Deus disse assim: eu irei contigo, Moisés, eu vou com vocês. Aí Moisés diz assim: se o Senhor não for conosco, então não nos faça sair daqui. Eu prefiro morrer aqui parado neste lugar do que dar um passo adiante sem a tua presença. O mais importante para mim, Moisés estava dizendo, não é os troféus. O mais importante não é vencer os amorreus, os heveus. O mais importante não é a vitória contra os inimigos. O mais importante é a tua presença. Porque vitória, troféu, conquista sem a tua presença não vale de nada, Deus. A tua presença é o nosso maior tesouro. E foi justamente dentro desta visão que o Espírito Santo comunicou ao meu coração, que mesmo Deus, sendo um Deus onipresente, Ele pode se fazer ausente
há uma definição de onipresença que eu admiro muito. É a definição do pastor Eurico Bergstein, no seu livro de Teologia Sistemática. Ele diz que onipresença é a capacidade de Deus estar presente simultaneamente em todos os lugares. Diferente de algumas definições que dizem que onipresença é Deus estar, ele diz com um diferencial, dizendo que onipresença é a capacidade de estar. E ainda ele diz mais, ele diz que onipresença é um atributo que está ligado à volição de Deus, à vontade de Deus. Ou seja, Deus não está presente aonde Ele não quer estar presente. Não é o fato de Deus ter um atributo chamado de onipresença que Ele está condenado por natureza a estar em todos os lugares, mesmo aonde Ele não queira estar. Nada disso. E a Bíblia revela com muita ênfase este pensamento que Deus, Ele está presente aonde Ele quer estar presente. Mas como é que Deus toma informação, sabe de tudo que acontece no mundo, se Ele não estiver presente? Deus tem outros atributos que contribuem para Ele tomar conhecimento. Ele tem a onisciência dele e Ele tem a onividência. São dois outros atributos que levam a Deus a ter conhecimento dos fatos que acontecem no mundo. Deus conhece pela sua onisciência simultaneamente todos os pensamentos, todos os movimentos. Agora mesmo Ele conhece tudo que se passa individualmente e absolutamente em todas as mentes que estão aqui, porque o nosso Deus, Ele está além da capacidade lógica humana. Não dá para tentar minimizar Deus, a lógica. Deus, Ele conhece, porque Ele está acima de tudo quanto nós podemos imaginar acerca do seu ser e da sua santidade, de sua capacidade. Mas a Bíblia revela que Ele tem esse poder de conhecer, e Ele conhece profundamente. Ele tem a capacidade de ver todas as coisas. Em Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 3, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Ele é onividente, Ele vê todas as coisas, Ele está vendo, e para ver não precisa estar lá. Deus não precisa estar presente em um determinado ambiente para poder ver o que se passa ali. Ele é Deus, e Ele tem essa capacidade de penetrar com o seu olhar. Ele tem os olhos que ninguém consegue jamais compreender, a capacidade dos olhos de Deus. Ele penetra, Ele olha, Ele vê o coração, Ele vê tudo o que se passa, porque Ele tem a capacidade de ver o que está além daquilo que o homem consegue ver, até mesmo com as suas invenções tecnológicas. Deus tem um poder sobrenatural e absoluto sobre todas as coisas. Quando a Bíblia fala da onipresença de Deus, ligada à sua volição, ligada à sua vontade, isto é para nos levar a conhecer que a presença de Deus é uma bênção condicional. Porque se a presença de Deus, ela não fosse volitiva, então Deus estaria querendo ou não em todos os lugares. Mas a presença de Deus, ela é volitiva. E se é volitiva, ela é condicional. E a Bíblia mostra algumas condições para se desfrutar da presença de Deus. Em João capítulo de número 14, versículo 16 e o versículo de número 17. Evangelho escrito por João, o livro do evangelista João, capítulo 14, versículo 16 e o 17. A Bíblia mostra que uma das condições de desfrutar ou para desfrutar a presença de Deus é a comunhão com os santos. Veja: e eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém, meus queridos? Então observe que o próprio Jesus, Ele fez esta diferença entre o seu povo e o mundo. Ele disse que a presença do Espírito Santo era uma bênção concedida, uma concessão para aqueles que de fato pertencessem
a ele. Diz: a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode. Quem vive no sistema ligado ao sistema de pecado do mundo está impedido de receber diretamente o gozo desta presença. Um dia desse eu estava pensando, dizendo: meu Deus, é por isso que as pessoas que não compreendem as coisas espirituais às vezes nos taxam de louco, que parece, em algumas situações, parece ser uma loucura. Um agrupamento de pessoas, uma multidão de pessoas se reúnem para ouvir um grupo cantar. Um canta aqui, outro canta ali. Daqui a pouco vem uma pessoa, assume uma tribuna e dá uma palavra, e todo mundo começa a gritar glória a Deus, aleluia. Parece um negócio assim, ninguém vê nada, ninguém vê uma atração como eles querem e gostam de ver lá fora, ninguém vê nada que possa, é só uma simplicidade, mas o povo sai regozijado, sai renovado, alegre. O que é isso? É uma presença que Deus garantiu, que Jesus garantiu, a presença do Espírito Santo. Você não vê, mas ela está aqui, porque foi dada por promessa àqueles que pertencem a Deus, aqueles que estão ligados na comunhão com os santos. Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus disse que a sua presença é uma bênção condicionada àqueles que o amam e pratica este amor. João capítulo 14, versículo 23, ele disse: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, eu estou lendo 24, é 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E o que? E viremos a ele, e faremos nele morada, e viremos. Esta pessoa estava sofrendo da ausência, mas Jesus disse: se esta pessoa começar a me amar na prática, não é aquele amor professo, é aquele amor prático, é o amor que o leve a submeter-se à minha vontade, à minha palavra, eu vou com meu Pai residir na sua vida, eu vou morar, habitar na sua vida. Uma terceira condição está no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 15, versículo 2. Neste texto a Bíblia já mostra que a condição aqui para desfrutar da presença de Deus é desejar, é buscar esta presença. Capítulo 15 do segundo livro de Crônicas, versículo de número 2 diz que saiu ao encontro de Asa, ele disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis, se o buscardes mas se o deixardes, ele vos deixará. Observe que a presença de Deus está sempre ligada a esse princípio condicional. Se me buscar, eu vou me revelar, eu vou me fazer presente, mas se me deixar, eu vou me ausentar também. Vai me desejar e não vai encontrar a minha presença, porque Deus condiciona esta presença, a sua presença, a atitude de busca, de interesse, de desejo. Quando o homem deseja a presença de Deus e busca esta presença, Deus se apresenta e diz: estou aqui, olha eu aqui, eu estou presente aqui. Mas se a pessoa não se interessa pela presença de Deus, Deus também não faz questão de se fazer presente na vida desta pessoa. Deus se ausenta e a pessoa sofre de solidão espiritual. Há tantos outros textos, meus queridos, que poderíamos compartilhar nesta noite, mostrando que a presença de Deus ela é volitiva, ela está dentro desse princípio condicional. Deus condicionou o homem à sua presença. Quem deseja ter a presença de Deus precisa atender às condições pré-estabelecidas por Deus, e tudo isso por causa do pecado.
Antes do pecado não havia condição nenhuma, era Deus que tinha o prazer e vinha diretamente conversar com o homem no Éden, e conversava e chamava o homem pelo seu nome, e compartilhava com o homem de suas revelações, de sua vontade, de seus propósitos. Mas o pecado, quando foi praticado pelo homem, quebrou esta relação, e agora Deus estabeleceu condições para que o homem pudesse e possa encontrar novamente, ou ter esse encontro, ter esta presença, desfrutar dessa sua presença. Mas o interessante é que nós estamos vivendo em um período em que, mais do que nunca, as pessoas estão sofrendo da pior crise de sua vida, que não é a crise financeira, não é a crise econômica, não é nenhuma dessas outras crises que se pode nomenclaturar. A pior crise é a crise da ausência de Deus. A pessoa sofrer de ausência de Deus é a pior coisa de sua vida. E a Bíblia mostra que é possível o homem, se ele não tiver cuidado, ele perder aqueles que tiveram, perder, e aqueles que nunca teve, nunca alcançar o privilégio de ter Deus presente em sua vida. Em Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 19, a Bíblia mostra uma terrível consequência para aqueles que perdem o privilégio da presença de Deus. Juízes, capítulo 16, versículo 19, nós temos o exemplo de um dos personagens bíblicos, um homem que parece ser um mito quando começamos a ler a sua biografia, a sua história, mas não era mito, não é um ser lendário, era um homem cheio de Deus, era um homem cheio da presença do Senhor, um homem que, quando desfrutava de uma relação íntima com Deus, ele recebia força para suspender um portão de muitas toneladas. Ele recebeu força para quebrar correntes. Ele recebeu de Deus força para lutar contra 1000 homens com uma queixada de jumento. Aquele homem se tornou o terror para os filisteus. Seu nome, quando se falava no arraial dos filisteus, muitos deles corriam com medo. Se alguém dissesse, aí vem Sansão, as pessoas corriam com medo dele, por causa da glória de Deus que estava sobre ele e da autoridade que Deus lhe deu para julgar o povo de Israel, defendendo-os do poder dos filisteus. E diz a Bíblia, no capítulo 16, versículo 19, que aquele homem vacilou na sua vida espiritual. Ele deu mais ênfase às paixões, aos prazeres, ao pecado, à luxúria, às coisas desta vida, às obras da carne, do que propriamente à vontade de Deus, ao projeto que Deus tinha e que Deus estabeleceu para a sua vida. E o resultado é que, quando ele fez esta entrega ao pecado de sua vida, o versículo de número 19 diz: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Depois começou a afligi-lo, e a sua força se lhe foi. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Pois ele não sabia, e é aqui onde está justamente a verdade que revela a tristeza deste homem. Pois ele não sabia, e ele não sabia o quê? Que o Senhor se tinha retirado dele. Isso é muito triste, meus irmãos. Perder a presença de Deus é perder tudo que o homem pode desfrutar aqui nesta vida, é perder o sentido da vida. Viver sem esta presença não é viver, é contradição de termo. Tentar dizer que desfruta de vida sem Jesus, não vive, não consegue viver a vida real, como foi dito aqui por uma jovem, a vida abundante. E este jovem hebreu, ele, quando não teve o cuidado de zelar pela presença, negligenciou
A Bíblia diz que a ausência de Deus trouxe dura consequência para a sua vida, porque quando Deus se ausentou, automaticamente aquele homem que era considerado valente se tornou impotente espiritualmente. E o crente impotente, ele se torna uma presa fácil para o diabo. Um homem impotente espiritual se torna um alvo fácil para Satanás. É fácil para o inimigo manipular, é fácil para o inimigo lhe dobrar, é fácil para o inimigo lhe escravizar. Foi isso que aconteceu. Quando Sansão perdeu a presença, automaticamente vieram os filisteus e vazaram seus olhos. Vieram os filisteus e jogaram ele em um cárcere e começaram a lhe humilhar na festa de Dagon, tratando ele como se fosse um bobo, um palhaço. Aquele homem que outrora tinha uma fama, aquele homem que outrora, ele quando se levantava os filisteus temia, agora estava ali humilhado, desmoralizado, porque a ausência de Deus leva o homem a padecer impotência espiritual, leva a pessoa a padecer justamente fraquezas espirituais, e a pessoa se torna facilmente uma vítima de Satanás. A ausência de Deus tem gerado isso, meus queridos. A ausência de Deus leva a pessoa a viver em uma superficialidade, porque a gente não vive de fama, ainda que a experiência seja uma boa coisa na vida do crente. É importante que o crente, o homem, desfrute de experiência para estar sempre cada vez mais amadurecendo e agindo com maturidade. Mas a experiência também não é tudo, porque ele disse assim: vou sair como antes. Ele estava dizendo: eu tenho experiência em derrotar esses inimigos, mas só que ele tinha experiência, mas não tinha mais a presença de Deus. Não adianta ter fama e experiência sem presença de Deus. A presença de Deus é o mais importante. É por isso que Moisés, ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Poderíamos mostrar outros exemplos do que aconteceu com Sansão, mas para adiantar, quero usar um exemplo que está em Apocalipse, capítulo de número 3. O que a ausência de Deus tem gerado em algumas vidas. Apocalipse, capítulo de número 3. Versículo de número 17 ao versículo de número 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 ao 20 diz assim: porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e, se alguém ouvir a minha voz e abrir entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Observe que o quadro que é desenhado aqui nesse texto é justamente o quadro de uma realidade ilusória que estava na mente dessas pessoas que residiam em Laodiceia. Os laodicenses, ou Laodiceia, a cidade, ela era considerada o lar dos milionários. Nesta cidade havia teatros, estádios, ginásios, e era uma cidade de banqueiros e transações comerciais. As pessoas que estavam ali, especificamente alguns crentes, ou algumas pessoas que se diziam crente, em vez de transformar o contexto espiritual da cidade, terminaram se conformando com aquela cidade.
E foi justamente aqui aonde começou o prejuízo, porque aqueles crentes deveriam transformar-se cada vez mais, ser diferente, mas eles se conformaram. Eles adotaram o estilo de vida daquelas pessoas que viviam no pecado e levaram para eles e praticaram, de tal forma que eles começaram a dar prioridade ao luxo, eles começaram a dar prioridade às riquezas, eles começaram a dar prioridade às coisas materiais. Eu não sou apologista de pobreza, eu não estou dizendo aqui que o evangelho é o evangelho só para pobre, não entenda isso. O que eu estou dizendo é que nesse contexto, eles começaram a estabelecer como maior valor de sua vida aquilo que é passageiro. O problema não está em ser rico, o problema não está em ter dinheiro, o problema não está em ter casa nem carro, o problema está quando a casa e o carro se tornam o nosso maior valor, quando o patrimônio assume o lugar que pertence a Deus, quando as riquezas desta vida começam a tirar Deus de cena e vai se instalando como se fosse o nosso Deus, assenhorando-se do homem. O problema não está em ter dinheiro, até enquanto o dinheiro é escravo do homem, mas quando o dinheiro passa a ser senhor do homem, o dinheiro se torna um problema para o homem, porque as pessoas começam a desprezar a Deus e dar ênfase ao dinheiro. E Deus, Ele não protesta os que ganham dinheiro, não, porque o dinheiro, a prata e o ouro é dele, só tem porque é Ele quem dá. Agora Ele não quer que o dinheiro ocupe o lugar que pertence a Ele. Deus não quer que o luxo no coração do homem ocupe o lugar que pertence a Ele. E foi justamente aqui, aquelas pessoas começaram a dar ênfase ao que é passageiro e começaram a desprezar o que era eterno. E o pior é que começaram a viver em uma ilusão espiritual. Começaram a se ver pessoas abastadas. Começaram a se ver pessoas que não precisavam mais de nada e chegaram a publicar esta arrogância dizendo: sou rico, de nada tenho falta. Em outras palavras, parafraseando, não preciso de ninguém, sou dono do meu nariz, faço o que eu quero, o que eu tenho é suficiente para sobreviver, não dependo mais de nada. Só que enquanto aquelas pessoas diziam isso, Jesus enviou um fax dizendo: você está iludido. Você se iludiu com a riqueza, você está iludido com esta terra, você está iludido com este mundo. Eu vou passar o diagnóstico da realidade de sua vida. E veja aqui o que foi que Jesus passou. Jesus disse: primeiro, você perdeu a alegria, você não é mais alegre, você vive maquiando a alegria. Você fica sorrindo, mas por dentro está com o coração cheio de tristeza. Jesus disse: tu és infeliz. Ele vai aonde ninguém consegue ir. As pessoas conseguem enganar os parentes, chegando em casa, ri, mas Jesus vai lá e diz assim: você está rindo, mas teu coração está amargurado. Eu sei quem é você por dentro, você é infeliz. Você tem tudo isso, mas não é satisfeito com esta vida. Isso não tem preenchido a lacuna do teu coração. Você é infeliz. Jesus vai analisando, investigando e dizendo: você perdeu a honra, a dignidade, você é miserável. E o estado de miserável é o pior estado que uma pessoa pode se achar. É uma pessoa que já perdeu honra, dignidade. Jesus chega a dizer assim: perdesse os privilégios, tivesse tantas bênçãos e jogaste fora, estás vivendo como pobre. Isto aqui fala da perda dos privilégios e dos direitos espirituais. Jesus ainda chega a dizer àquelas pessoas: perdesse o rumo, tu não tens mais alvo, não existe mais objetivo na tua vida, tu estás cego, estás preso a esta ilusão, não consegue focar o que é real e verdadeiro, estás cego. Jesus chega ainda a dizer:
perdesse a comunhão comigo, tu não tem mais intimidade, porque quando ele diz assim, estás nu, ele está se referindo justamente à perda da comunhão espiritual. Tu não tens mais ligação comigo, tu não tens mais a minha presença. E para completar o raciocínio, ele diz assim, eu vou te dizer onde é que eu estou do lado de fora da tua casa. Na tua casa cabe tudo, cabe teus amigos, cabe tua cerveja, cabe tudo, só não está cabendo a minha presença porque você não me aceita lá dentro. Você tem espaço para tudo na sua vida, só não está tendo espaço para mim. Eu estou do lado de fora. Mas o que eu acho lindo em Jesus é que ele não para por aqui. Ele diz, eu estou do lado de fora, mas não desisti de você. Eu estou batendo, dizendo, eu quero voltar para dentro da tua casa. Você está vivendo uma vida de infelicidade, de miséria, de pobreza, sem comunhão, sem rumo. Você me jogou para fora da sua vida, mas eu não desisti de você. Eu estou batendo, dizendo, abre a porta mais uma vez, que eu tenho condição de restituir a tua felicidade. Abre, que eu vou fazer um banquete na tua casa. Abre a porta que eu vou preparar um banquete. Tu vai cear comigo, vai voltar à comunhão. E vou cear contigo. Tu vai provar a verdadeira festa espiritual. Ah, irmãos, a presença de Deus ainda é o que nos leva a desfrutar da verdadeira felicidade espiritual. E Ele estará aqui nesta noite, dizendo a você, eu quero entrar mais uma vez na tua história. Eu quero mais uma vez fazer parte dos teus planos. Eu te trouxe aqui com este objetivo. Eu quero fazer parte novamente da tua vida. Eu quero dar sentido à tua existência. Eu sinto que esta noite o Espírito Santo está convidando vidas, dizendo as coisas estão diferentes porque está faltando a minha presença. Quando a presença de Deus estiver diante ou dentro da sua vida, dentro da sua casa, nos seus projetos, você vai ver, tudo vai mudar. E esta noite é a noite de começar mudando, porque Ele estará aqui interessado em você. Ele não abre mão de você por nada. Ele não desiste de você por nada. E o interessante é que quando eu falo isso, eu me lembro de um jovem. Eu ouvi essa história há uns 15 anos atrás. E este jovem, ele estava recebendo o investimento de sua mãe. Sua mãe, uma pobre viúva, estava preparando o futuro dele, juntando um dinheiro para depois colocá-lo em uma faculdade, em uma universidade, para oferecer àquele jovem um futuro seguro, uma estabilidade na vida. Só que aquele jovem, influenciado pelos amigos, foi lá onde estava guardado o dinheiro e pegou o dinheiro e fugiu de casa e sumiu sem nada dizer à sua mãe. E depois de um tempo, aquele jovem viajou para uma cidade distante, passou a viver uma vida de ébrio, levado pelas influências negativas. Depois ele foi deixado só no meio da rua, começou a mendigar. O tempo foi passando, e um dia aquele jovem foi passando na frente de um quartel, e ele ouviu que lá naquele quartel estava alguém cantando alguns hinos, e ele foi se aproximando, e quando ele foi se aproximando daquele quartel, daquele grupo de forças armadas, a história diz que ele viu que estavam reunidos fazendo um culto, e quem estava na frente era um capitão dirigindo o culto. Era um grupo de soldados cristãos, e aquele jovem, quando viu, foi recebido, alguém colocou ele ali próximo,
E quando alguém pregou, ele entregou a vida para Jesus. Deram vestes a ele, mandaram ele tomar um banho. E depois de alguns dias, ele servindo, ajudando ali, ele passou a se tornar membro daquelas pessoas ali, ajudando, cooperando, fazendo serviços gerais. E de repente ele abre o coração, chorando, e diz ao capitão: eu preciso lhe dizer uma coisa que eu não disse no dia que entreguei a vida a Jesus. E aquele homem perguntou o que foi. Ele disse: é que há tantos anos atrás eu abandonei a minha mãe, e eu não sei se ela ainda vive, e não sei se ela me perdoa. Eu fiz isso, e confessou todo o mal que ele fez com a sua mãe. E aquele homem disse: mande uma carta para ela, envie uma carta. Você lembra o endereço? Ele disse: lembro. Então, antes de você ir, para não ser surpreendido, envie uma carta para preparar sua mãe para lhe receber. E ele enviou uma, enviou duas, e não teve resposta. E depois de algum tempo ele disse àquele capitão: o que é que eu faço agora? Ele disse: agora vá, por certo ela deve estar lhe esperando. E ele enviou uma terceira carta dizendo assim: mãe, eu estou voltando para casa, entreguei a minha vida a Jesus, não sou mais aquele filho que lhe abandonou, que traiu a sua confiança. Mãe, eu não sei se a senhora me perdoa, mas eu me lembro do quintal de nossa casa, e sei que atrás de casa havia um pé de goiabeira. Quando eu passar no trem, se a senhora de fato me recebe e me perdoa, coloque um lenço branco, mãe, para que eu possa entender que a senhora está me recebendo. Se eu ver esse lenço, eu vou para casa. Se eu não ver, eu não sei que destino eu vou dar à minha vida. E mesmo assim ele foi, entrou no trem. Só que quando foi chegando próximo de sua casa, ele nervoso, alguém identificou que ele estava ali nervoso, perguntou: que agonia é essa? Que nervosismo é esse? Ele contou a história, e alguém ficou solidário e disse assim: não se preocupe, já que você não tem coragem de olhar, eu vou olhar para você, e ele: vou olhar por você. E ele disse assim: é na próxima curva, ao lado direito, quando o trem virar, olhe a casa tal, tem um pé de goiaba assim, se tiver o lenço branco, é sinal de que ela está me aceitando e me perdoando. E aquele cidadão que estava dentro do trem disse: pô, não. Quando foi passando a curva, ele ficou olhando e ficou espantado. E aquele rapaz disse: e o que foi que o senhor viu? O senhor viu o lenço? Ele disse: não, eu não vi o lenço, mas já passou a casa, eu sei que passou, e o lenço não estava lá. Ele disse: não, a sua mãe não colocou lenço nenhum. Ele levou as mãos na cabeça dizendo: e agora, meu Deus, o que será de mim? O rapaz disse: calma, rapaz, sua mãe achou que o lenço seria pequeno, ela cobriu o pé de goiaba com lençol branco, ela está lhe esperando. Da mesma forma é Deus. Talvez a sua traição, talvez alguma coisa que aconteceu lhe levou a se distanciar, a perder o rumo, mas esta noite ele está dizendo: eu te aceito, eu quero fazer parte da tua vida novamente, eu não abro mão de você por nada. A oportunidade de Deus está franqueada a você esta noite para voltar à comunhão com Cristo. Onde está a primeira vida? Ele disse: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta e que ama, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Ele te ama mais do que a tua própria mãe. O amor de Deus está acima de todos os sentimentos. Aonde está a primeira vida que deseja vir à frente agora, para desfrutar da presença daquele que vive e reina para sempre? Eu te convido agora, levanta-te, sai de onde estás, vem à presença de Deus. Aonde está a primeira vida? Eu espero por você. Está vindo aqui uma vida. Aonde está a segunda vida? Venha, não perca essa oportunidade. Jesus está aqui, te chama. Está vindo ali a segunda vida. Aonde está a terceira vida para Jesus? A terceira vida que não quer abrir mão jamais da presença desse Deus onipotente, onisciente, onipresente.
desse Deus que pode mudar o rumo e a história de uma pessoa. Está vindo ali a terceira vida. Aonde está a quarta vida para Jesus? Oh, esta é a tua noite, meu amigo. Esta é a tua noite, servo de Deus. É a noite que Deus marcou para dar sentido à tua vida. Levanta-te, cria coragem agora. Está vindo aqui um jovem. A quarta vida para Jesus já está chegando. Onde está a quinta vida para Jesus? Eu estou te esperando. Eu sei que você não quer viver sem Ele. Eu sei que você não abre mão da presença de Deus por nada. É porque existem muitas investidas de Satanás para te arrancar da presença do Senhor. Mas esta noite o Senhor está aqui dizendo: vem, 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 porque eu vou te garantir as vitórias que tu almejas. Vem, porque eu vou garantir o perdão de teus pecados. Está vindo aqui mais uma vida para Jesus. A quinta vida está chegando. Aonde está a sexta vida para Jesus? Venha, levanta-te. Não aceites. Não aceite viver uma vida sem desfrutar da presença desse Deus onipotente. Aonde está a sétima vida? A sexta vida para Jesus. Aonde está? Aonde estás? Você pode descer da galeria. Você pode sair de onde você estiver agora. Você pode agora dizer: Senhor, quero habitar na tua presença. Quero habitar junto a ti. Quero desfrutar desta comunhão espiritual. Está chegando aqui mais duas vidas para Jesus.